Com tantos soldados em Jerusalém, ninguém viu minha noiva. É isso. É isso que tá me dizendo. Responde, Efá. Por que você vai ser apedrejada? O que vai ser de mim agora? Eu não tenho mais ninguém. Meu pai. Fala, seu desgraçado! Por que você fez isso com a sua... Bem-vindos de volta a mais um resumo do canal. Se você quer saber tudo o que rolou no capítulo 3 de Reis, a Esperança, então já deixa seu like aí para não esquecer, se inscreva caso ainda não seja inscrito, e eu sou a Lilia e te trago todos os resumos da sua série bíblica favorita. E bom, sem mais delongas, bora pro resumo. E o capítulo já começa com o antigo esconderijo de Ábida sendo fechado e a Zuba está deitada, desmaiada, sem vida, será? E naqueles tempos havia muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, segundo Crônicas 15:5. Nos portões de Jerusalém, pessoas chegam, mas os soldados e guardas estranham, não sabem quem é e vão até eles para saber o que está acontecendo. Um dos guardas se aproxima deles, cumprimenta e pergunta de onde estão vindo. Eles dizem estarem vindo de Efraim, outros de Manassés e alguns de Simeão. Eles têm ouvido como Deus tem sido com o rei Asa, e eles então não querem mais ficar nas terras de um rei que já não serve ao verdadeiro Deus. Nesse momento, Enlá aparece perguntando a todos sobre a Zuba. Ele está preocupado com ela e a procura veementemente. É quando ele se aproxima e uma moça com as mesmas características e a Zuba se vira e olha para ele. Fica desconcertado, um pouco sem palavras, gagueja e não sabe o que falar. Podemos dizer que, por um breve momento, ele se esqueceu de quem era? Se perdeu dele mesmo? Deu branco nele. E com os olhares deles, percebemos que um novo casal está se formando. Quando ele sai, todo desconcertado, a moça ri, juntamente com sua irmã. Em Tisbe, Tibni questiona Efá, pede que ela responda o porquê ela será apedrejada. Por um breve momento, ela fica sem saber o que dizer, mas de repente ela corre, chora, dizendo que o pai já não está vivo. Tibni não sabia. Onri diz que já faz algum tempo, só descobriram quando chegaram lá. Efá começa a lamuriar, dizendo que não conseguiu se despedir e fala atropelando as palavras. Tibni senta com ela, pede calma e pergunta novamente por que ela disse que seria apedrejada. Ela dá a desculpa de que, como não conseguiu se despedir dele, ela iria invocar os mortos, e que é o único jeito dela pedir perdão para o pai. Tibni pergunta se ela está louca e Efá se levanta, começa a falar chorando novamente, se desespera e Tibni pede que ela pare com isso. Efá pergunta o que será dela agora, ela já não tem mais ninguém. E Tibni pede que ela não fale isso, se acalme, pois ela tem a ele. Siloé não aguenta tanta mentira da parte de Efá e sai sem falar nada. Asa está alterado e nervoso, fala aos gritos, pois com tantos soldados e guardas em Jerusalém, ninguém viu a Zuba, sua noiva. Moza chega com a notícia de que Enlá ainda não conseguiu encontrá-la, e Asa altera-se mais ainda, não quer saber de desculpas, que coloquem os melhores soldados procurando por ela, ofereçam recompensas para que tragam em segurança. Os sacerdotes perguntam a Asa se ele não sabe de alguém que está querendo o mal de Azuba, alguém que seja próximo, fazendo assim o jovem rei pensar. Asa pede a moça então que lhe traga sua mãe. Na cena seguinte, Onri está com seu cavalo, cuida e conversa com ele um pouco, como se desabafasse. Queria estar no lugar dele, sem preocupações, apenas sendo cuidado. Nesse momento, Efá chega, diz que quer falar com ele. Ele tenta ainda se desvencilhar de Efá. A manda embora, não tem nada para falar com ela. Ela ainda tenta tocá-lo, mas ele se vira e pergunta a ela como que ela consegue olhar para a cara de Tibni depois de tudo que fizeram. Efá pede que Onri pense em Acabe, nos filhos dele. Onri ainda tenta fugir de Efá. Ela então diz a ele que vai se acertar com Tibni. Vai ser uma boa esposa para ele, vai mudar. Isso por amor a Onri.
pois não quer que nada de mal aconteça a ele. Quando Onri se nega a ela novamente, ela diz que não a trate assim, não pode perdê-lo. Ele apenas diz que ela já o perdeu e sai. A cena corta para Maaka, que se justifica para Asa. Ele não pode pensar isso dela, pois não sabe onde Azuba está. Ela ainda diz que não a viu mais depois que passou mal. Achou que ela teria voltado para casa, pois ela é arredia, não gostava de trabalho e não tem culpa das escolhas de uma serva. É quando a Nani diz isso mesmo depois de tudo que fez ela passar. Quando a tensão cresce e a rainha pergunta se ele a conhece, a Nani se cala. E Asa interrompe e diz que já chega, ele a dispensa, mas ela insiste que não sabe o que houve com ela, mas ele a dispensa mesmo assim. Na casa de Elias, Tibni se despede de Onri. Ele e sua família seguirão viagem para casa. Siloé pede que Efá tente fazer o que elas combinaram. Ela ainda pode ser muito feliz com Tibni. Efá revira os olhos para ela e diz que está tudo bem, e a dispensa. É quando Siloé dá um sinal e Onri o chama para se despedir. Acabe o abraça, pede desculpas pelo que aconteceu com a Dina e diz que vai sentir falta dele. Onri abraça o garoto novamente e Acabe diz baixinho: "Tchau, pai", pegando Onri de surpresa. Eles se soltam do abraço e Acabe vai para perto da mãe e então segue em viagem. Maaka vai para seus aposentos e Geoconias está lá, esperando por ela. Ela é grossa com ele e diz que não o chamou. Pergunta o que está fazendo ali. Ele diz ter ótimas notícias para ela. Ele já deu um jeito nela. Maaka não entende. "Na Azuba", diz ele. Ela pergunta o que ele fez e ele responde dizendo que prometeu a ela, que Azuba pagaria pelo que fez com ela. Maaka pergunta um pouco, já desesperada, o que ele fez com ela e ele diz que calou a boca dela. Olha, aqui eu me pergunto se Maaka não sabia mesmo, ou se ela estava fingindo demência, porque dessa mulher a gente pode esperar qualquer coisa. Quando Maaka pergunta desesperada se Geoconias tirou a vida de Azuba, ele olha para ela e diz que não está a entendendo. E é com essa fala de Geoconias que eu tenho certeza que Maaka tem sim alguma coisa a ver com o sumiço de Azuba. A cena corta para Asa, que está aos gritos na sala do trono, porque ninguém encontrou Azuba ainda. Ele então diz que ele mesmo irá encontrá-la. É quando Maaka entra, está alarmada, diz que foi Geoconias. Ele quem armou tudo, ele está fugindo, e isso deixa os guardas em alerta e vão todos atrás dele. Asa então pergunta onde está Azuba, e Maaka, um tanto sem fôlego, diz que ela está no esconderijo de Ábida. Então Asa segue direto para lá. Geoconias segue a cavalo e disfarçado para os portões de Jerusalém, mas antes que fuja, é impedido pelos soldados. No esconderijo de Ábida, a pedra é tirada e a porta é aberta. Asa entra e encontra a Azuba ali, deitada, desacordada. Ele chama por ela e se aproxima. Na casa de Enlá, o jovem dá graças a Deus por Azuba ter sido encontrada, pois ele estava muito preocupado. Ele quer saber como ela está, e os sacerdotes o acalmam, pois o rei já deve estar voltando e logo saberão. A Nani diz que tem certeza que Asa não vai deixar Geoconias impune, mas ele ainda tem suas dúvidas se Maaka não estava realmente envolvida nisso. E eu também tenho. Enquanto conversam, bate na porta e Enlá vai atender. São os mais novos moradores de Jerusalém. Eles estão à procura de alguma hospedaria para ficar, que não seja a dos sodomitas, e perguntam aos profetas se eles recomendam algum outro lugar. Enlá tenta falar de uma outra hospedaria. O homem, chefe da família, o interrompe e entra na casa de Enlá. Diz que precisa que seja um local bem de família mesmo. E então toda a família dele entra junto, incluindo suas filhas, e uma delas é a moça que deixou Enlá sem chão, Rebeca. Enquanto o Senhor fala, ele dessa vez só olha para Rebeca.
Então o senhor pergunta se o lugar que ele estava dizendo é bom para a família dele, e em lá não presta atenção, sendo chamado por Anani para voltar à realidade. Em lá então diz: podem ficarem aqui, a casa é grande, cabe todo mundo. No outro dia de manhã, nos aposentos do rei, Azuba acorda, se vira e se depara com Asa dormindo, na mesma cama que ela. Ela o acorda, ele diz que até que enfim ela acordou. Ela fica contente por ele ter achado. E quando ele vai beijá-la, Azuba acorda. Sim, ela estava sonhando, mas ela acorda sim na cama do rei. Ele está ali em pé, esperando que ela acorde, que quando a vê acordada, ele repete as mesmas palavras do sonho, até que enfim você acordou. E ela fica feliz por ele tê-la achado, mas o beijo não rola. Ela fica preocupada caso a Maaka a veja ali. Ele a acalma e diz que já cuidou de tudo. Eles conversam e ele pergunta se ela tá bem. E ainda diz que ficou com muito medo de perdê-la. Ela continua a conversar com ele e o parabeniza pela vitória na guerra. Queria falar com ele antes, mas não conseguiu. Você precisava ver o que Deus fez lá, diz Asa para Azuba, mas deixa esse assunto para outro momento e diz que ela precisa descansar. A cena corta para Asa, que olha seriamente para Geoconias, que grita implorando misericórdia, dizendo ser inocente. É quando, com raiva, Asa derruba tudo ao se levantar. Ele pega Geoconias pelo cabelo e grita com ele, e o manda falar e o ameaça arrancar seus olhos. Pergunta por que ele fez aquilo com Azuba. Geoconias insiste em dizer que não sabe do que ele está falando, e Asa grita ainda mais com ele, dizendo que ele nunca mais verá a luz do dia. É quando Geoconias diz que fez por ela, fez tudo pela rainha. Asa olha para Maaka desacreditado, derrubando a faca no chão. E Maaka, em alto e bom som, nega, diz ser mentira o que Geoconias está dizendo. Quando Maaka se aproxima perguntando como ele ousa mentir ao rei, Asa a impede e manda que levem Geoconias dali. Quando Asa se afasta de Maaka, ela vai atrás dele, diz que ela não tem nada a ver com a loucura de Geoconias. Enquanto ela fala, Asa perde a paciência e diz que já chega. Pede que ela escute e lhe responda a verdade. Você planejou isso? Pergunta ele, olhando nos olhos dela. Ela não responde que não, mas tem um ataque dizendo que todo mundo quer colocá-la contra ele. Então ele pede que ela responda e ela diz que é claro que não, nunca faria uma coisa dessas. Sei. Ela diz que se tivesse algum envolvimento, ela não avisaria onde estava Azuba. Ela diz que Geoconias estava a ponto de envenenar Azuba, igual você fez comigo, diz Asa. Ela, como sempre, nega, diz que não fez isso com ele, não fez. É quando para e diz que foi isso. Geoconias o envenenou. Ele deu as ervas para Maaka, mas ela não sabia de nada, nunca pediu isso a ele. Com a cara de Asa, eu me pergunto se ele realmente está acreditando nessa cobra. Meu Deus. Maaka implora que Asa acredite nela. Ele a levanta, a abraça e ela pergunta se ele acredita nela. Ele olha para ela, mas não fala nada. Na cena seguinte, Geoconias é levado pelos soldados. Ele fica desesperado, pois acredita que irá perder a vida ali mesmo, e ele implora por sua vida, mas os soldados apenas cortam as cordas de suas mãos e o mandam embora, que ele nunca mais pise nas terras de Judá, e isso é por misericórdia do rei, porque se dependesse deles, não teria. Nos aposentos do rei, Azuba está procurando por suas roupas. Não a encontra, mas alguém bate na porta. Ela atende e é um servo bem peculiar. Ele é bem parecido com o rei, o que deixa Azuba um pouco confusa. Sobre esse servo, ele já apareceu no episódio anterior e eu acredito que ele seja o homem misterioso que conversava com Baasa lá em Betel. Ele entrega as roupas para Azuba e sai. Azuba acha um tanto estranho, nunca havia visto aquele servo. Azuba se veste e está se arrumando. Alguém entra no quarto. Ela acredita ser Asa e chama por ele. É quando se depara com Maaka. A jovem fica surpresa e não diz nada. Mas Maaka diz: Olá, Azuba. E o que será que Maaka está aprontando dessa vez?
saberemos no próximo episódio. E para você que ficou até aqui, diz aí nos comentários o que você está achando da série. Escreve aqui quem você acha que é aquele servo parecido com Asa, quais são suas teorias. E deixa também o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e vem crescer com a gente. Confira todos os nossos resumos. Temos já completinha a série Neemias, que é um spin-off de A Rainha da Pérsia. Temos Reis, a Emboscada, e A Rainha da Pérsia em Andamento. Confira todos os links na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau!